Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma aula de geografia para a turma do nono ano do ensino fundamental da Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros, de Acari. A gente vai dar sequência aos assuntos que a gente vem estudando no livro didático, certo? Esse daqui que a gente está utilizando já desde o início do ano, certo? Araribá mais Geografia. A gente vai iniciar o capítulo 5. Nesse capítulo, a gente vai falar bastante sobre o continente europeu. A gente sabe que a Europa é um continente pequeno em tamanho, mas tem muita riqueza, né? Não só no sentido financeiro, né, da parte econômica, mas também na parte natural. E é justamente assim que o capítulo vai começar, falando sobre os aspectos naturais da Europa, certo? A gente vai analisar hoje sobre o relevo, também a parte principalmente com relação ao clima e paisagens. Relevo, clima e paisagens, tá bom? Então, quem quiser acompanhar pode usar o livro, tá bom? Aí na página 79 e página 80, tá certo? A gente vai dar uma explicada de modo geral nessas duas páginas, tá certo? Então, eu vou fazer agora para vocês um compartilhamento da tela, para vocês poderem ver mais ou menos como seria a parte do relevo, né, do continente europeu, certo? É o seguinte, aqui o continente europeu. O continente europeu fica aqui vizinho do continente asiático, que está aqui a leste, fica aqui no norte do continente africano, tá bom? O continente africano fica para cá, para baixo, abaixo da Europa. Temos aqui, ó, o Oceano Atlântico, né, banhando o continente europeu nessa porção. Aqui nós temos outro oceano, aqui em cima, que é o Oceano Glacial Ártico. Próximo aqui já do Polo Norte, né? São águas muito, muito geladas. Muito, muito frias, né? Presença aí de icebergs, né? Quem assistiu Titanic sabe como é que é um iceberg, né? O perigo dele, né? Pode derrubar até um navio, né? Afundar até um navio. Muito bem, então vamos ao que interessa. Aqui vocês podem observar que há uma diferenciação de cores, certo? Temos cores esverdeadas, amareladas, amarronzadas, alaranjadas, certo? São cores mais frias e cores mais quentes. Se você observar aqui, vai ter como se fosse uma rugosidade na superfície. A parte que são mais lisinhas, né? E a parte que são mais, vamos dizer assim, caspentas, como se a gente pudesse sentir, né, na pele, como se fosse mais caspentas, mais rugoso. Essas áreas mais rugosas vão ser as áreas mais altas, áreas de planaltos, onde nós vamos encontrar montanhas, certo? Essas áreas aqui alaranjadas, áreas mais rugosas, são áreas montanhosas. Aqui na Europa a gente vai ter algumas partes montanhosas, como no norte do continente europeu, no sul, parte central também, sul, parte central, porque no lado oeste, e aqui na fronteira aqui com o continente asiático também, algumas porções aqui na Turquia, né? E na fronteira com a parte leste aqui, na parte leste da Europa, na fronteira com a Ásia, nós também temos aqui outras formações. Quando a gente fala de montanhas, a gente tem que se lembrar que essas formações elas são antigas, elas não são recentes, elas não surgiram há pouco tempo, elas surgiram há muito, muito tempo atrás, milhões e milhões de anos atrás, antes mesmo da chegada do ser humano na superfície da Terra, a gente já tem essas formações aqui, né? E hoje elas estão, a cada dia que passa, né? Vão se passando por processos erosivos, né? Vão se degradando e diminuindo cada vez mais a sua altitude, tá certo? Com a presença de chuvas, ventos, tudo isso daí vai diminuindo a altitude dessas áreas montanhosas. As partes verdes aqui, ó, verde mais escuro, verde mais claro, são áreas baixas, áreas de planícies, tá certo? Essas áreas de planície são as áreas onde geralmente a gente vai ter a presença de mais pessoas, tá bom? As pessoas geralmente querem viver em áreas
assim, mais planas, como a gente sabe, né? Fica bem mais fácil você construir em áreas planas, morar em áreas planas, em comparação com áreas mais montanhosas, fica bem mais difícil você morar em uma área como essa, né? Você não vai ter presença, por exemplo, de plantações, os rios, não, geralmente em áreas mais altas, são muito pequenos, são apenas as nascentes dos rios. À medida que você chega nas planícies, você vai ter os grandes rios, né, já formados, vai ter áreas cultiváveis, né, para plantações. Aí fica melhor de você fazer as suas cidades, né? A construção de cidades são mais aqui nessas áreas baixas, áreas de planícies, certo? Existem grandes cidades que são até rodeadas de montanhas, tá certo? A gente vê que tem bastante aqui no continente europeu. Na página 79, vocês vão observar aí, ó, com relação ao relevo e à hidrografia, existem 3 unidades de relevo que se destacam no continente europeu, tá certo? Tem até um mapa parecido com esse aqui na página 79 e continua informando o seguinte: o primeiro que a gente pode destacar, a primeira unidade de relevo são os maciços antigos, que eu falei para vocês, são as montanhas. Elas são antigas e se situam no centro-norte, ó, temos aqui no centro, aqui no norte, e no leste do continente, que também é uma parte aqui do leste do continente, entre as quais se destacam os Montes Urais. Esses aqui são os Montes Urais. Tá vendo como eles são bem extensos, ó? Eles cortam a Europa, nessa parte aqui, ó, em uma extensão muito, muito grande, vários e vários quilômetros. E eles servem aí, são uma barreira, vamos dizer, física, né? Uma fronteira física entre a Ásia, que está aqui, e a Europa, que está aqui. Então, é uma referência física, né? Essa é a palavra que eu estava querendo para vocês. Uma referência física para delimitar o continente europeu do continente asiático, certo? Entre a Europa e a Ásia não tem oceano separando, né? Que nem a gente tem em outros continentes, né? Por exemplo, entre a América e a Europa, entre a América e a África, tem um oceano Atlântico gigantesco separando. Já entre a Europa e a Ásia não há essa limitação entre oceanos, então a referência para a separação vai ser esses montes Urais aqui, certo? Ficam na Rússia, tá bom? Ficam dentro do território da Rússia, esses montes Urais aqui, que a gente conhece bem. E os Alpes escandinavos, tá certo? Alpes escandinavos são essas montanhas aqui, ó, tá bom? Esses países aqui do norte da Europa são bastante desenvolvidos, né? A gente vai encontrar, por exemplo, aí a Suécia, a Noruega, vamos encontrar a Finlândia, tá bom? Dinamarca. Então, a gente, nessa parte aqui, vai encontrar os Alpes escandinavos. Também são áreas bem elevadas, com bastante altitudes, tá bom? Se vocês observarem no livro de vocês, inclusive, tem a altitude em metros, de acordo com a coloração aqui, ó, vai ter a altitude em metros. E esses Alpes escandinavos aqui, ó, se vocês observarem no livro, inclusive, está informando que eles, nessas áreas amarronzadas aqui mais escuras, chegam até mais de 2.000 metros de altitude, tá bom? Todas essas áreas amarronzadas aqui, ó, em todas as cadeias montanhosas aqui, né? As cordilheiras aqui, as cadeias montanhosas europeias são altas, a maior parte delas pode chegar facilmente a mais de 2.000 metros de altitude, tá bom? Inclusive aqui na Islândia, se você observar, tem algumas montanhas bastante altas. Pronto, então essa é a parte da questão, da parte da cadeia montanhosa, né, dos maciços antigos. Vamos agora falar das planícies centrais. Então, se falamos agora sobre os planaltos, vamos falar sobre as planícies. As planícies são áreas baixas, como eu falei para vocês. Elas têm grande extensão de solos muito férteis, onde predominam o cultivo de cereais e a criação de gado. Então, são áreas que são voltadas, inclusive, para a providência, né, de alimentos, alimentícios, né, o setor alimentício. Você cria o gado para tirar o leite, você cria o gado para fazer a carne dele, né, tirar a carne deles. O gado voltado aí para o abate, né. Também o cultivo de cereais. Os europeus, eles plantam e colhem e consomem bastante alimentos cultivados nessas áreas de planícies. Veja que as planícies geralmente ficam aqui no centro europeu. Tá vendo aqui? No meio da Europa, tem áreas muito extensas aqui, áreas planas.
e baixas, né? Onde tem vários rios. Se você observar aqui, olhar com cuidado, mais de perto, você vai perceber que tem como se fossem umas rachadurazinhas aqui, ó, de coloração azulada. Essas rachadurazinhas de coloração azulada são rios, rios europeus. Tem muitos e muitos rios. As plantações, geralmente, são áreas nessas planícies, próximas a rios também, para facilitar na irrigação. Todas as plantações precisam de água para poder se desenvolver, assim como também a criação de animais precisa de água para se desenvolver. Então, fica melhor plantar e criar animais próximo a rios, tá bom? Agora, continuando a terceira unidade de relevo europeu, nós vamos ter as cordilheiras recentes. Cordilheiras recentes. Se existem montanhas na Europa que se formaram há milhares e milhares, milhões e milhões de anos atrás, existem algumas que estão ainda em pleno crescimento, vamos dizer assim. Porque o nosso planeta, pessoal, ele está constantemente se transformando, né? E a gente ainda vai estudar mais sobre a questão do tectonismo, que é justamente o que vai causar a separação dos continentes, ou a aproximação desses continentes, né? Também é o responsável pela ocorrência de terremotos e também pelo surgimento de vulcões e até mesmo de cadeias montanhosas, tá certo? Então, abaixo do solo, a milhares de quilômetros, né, abaixo do solo, a gente vai ter o manto que está sempre se movendo e fazendo movimentos convectivos, né? Ou em sentidos opostos. A gente vai estudar melhor isso depois, em outra ocasião. Não vou entrar muito nesse assunto, né? Mas só para vocês entenderem. E existem áreas em que a gente vai ter essa atividade acontecendo atualmente, no momento presente, fazendo com que surjam muitas cadeias montanhosas, né? Aqui cito o exemplo dos Pirineus, os Carpatos, os Alpes, os Apeninos, os Alpes Dináricos, os Balcãs e a caldeia do Cáucaso. Então, vamos localizar aqui alguns que ele citou aqui. Por exemplo, o Cáucaso, vai ficar aqui nessa região, aqui próximo do Mar Negro, tá certo? Essa aqui é a área do Cáucaso, certo? Outra que a gente vê aqui, Alpes Dináricos, aqui nessa região, ó, se você observar aqui, fica no sul do continente europeu também. Pirineus, aqui, ó, já um pouco mais a oeste, próximo aqui da França, da Espanha, certo? E assim por diante. No livro de vocês tem mais detalhadamente. Aqui não vai estar indicando nenhum desses pontos, mas no livro de vocês especifica melhor, tá certo? O livro informa também que existem algumas áreas de depressão, que são áreas que estão abaixo do nível do mar, tá certo? A mais conhecida é a dos Países Baixos, famoso pelos seus diques e polders. Então, Países Baixos vai ser a Holanda, certo? É onde a gente vai encontrar aqui a Holanda, aqui na Europa. Existem áreas que são abaixo da superfície do mar. Então, o que eles fazem? Para a água do mar não invadir o país, eles constroem diques ou barreiras que são colocadas e as ondas e a maré não conseguem invadir o continente por causa dessas barreiras, tá certo? Inclusive, esses países até se preocupam por causa do aquecimento global, que a gente tem estudado sobre isso também, né? Em aulas recentes, porque se o nível do mar subir, eles vão ter que construir mais diques, né? Ou mais barreiras para impedir a chegada do mar, do oceano, dentro do seu país, tá bom? Essas áreas de depressão são áreas mais baixas do que os planaltos, obviamente, certo? E também existem pessoas que moram nessas regiões, certo? Também existem a presença de ilhas ou penínsulas, né, arquipélagos também no continente europeu. Vamos citar aqui alguns exemplos, ó. Se você observar aqui, ó, o Reino Unido fica numa ilha, tá vendo? Ela não é ligada à grande massa continental da Europa, tá? Existe aqui uma separação entre o Reino Unido, que está aqui, e a Europa. Aqui o trecho mais próximo é chamado de Canal da Mancha. Essa partezinha bem estreita aqui, inclusive algumas pessoas já até atravessaram nadando essa parte aqui. É uma parte, se não me engano, que tem uns 30 quilômetros só de
distância, tá? Dessa parte aqui da França para a Inglaterra, Reino Unido. Outra ilha, Islândia, muito conhecida recentemente, até porque participou da Copa do Mundo. Ela é bem grande, assim, tá? Até um tamanho aproximado aqui com a do Reino Unido, mas a população é muito pequena, por causa do frio muito grande que faz aqui. É uma área próxima aqui do Polo Norte, e por causa disso fica bastante frio aqui. O ano inteiro gelado, as pessoas aqui lidam com o frio o ano inteiro, certo? Presença montanhosa, de montanhas aqui, as pessoas geralmente moram nas áreas mais baixas de planície aqui, essas áreas verdinhas. E a população não chega nem a 500 mil habitantes. É menor do que Natal, a população de um país inteiro aqui da Islândia, né? Mas é um país muito desenvolvido. Existe um dado de que 90% da população tem acesso à internet. Enfim, eles são bem desenvolvidos e praticam bastante a pesca, né? Entre outras coisas. São o que a gente chama de descendente dos vikings, né? Os vikings, da cultura viking. Vocês devem já estudar história, né? Esse assunto aí. Muito bem. Continuando a explicação, vamos agora para a parte dos rios, tá certo? Aqui no livro cita alguns, por exemplo, o rio Volga, que fica aqui na Rússia, o rio Reno, nasce aqui nos Alpes suíços, aqui, mais ou menos, nessa região, entre outros, que são muito importantes aqui dentro do continente europeu, como já falei, servem para irrigação, a produção de energia elétrica através de hidrelétricas, comércio, porque as pessoas navegam nesses rios, se transportando, né, levando mercadorias para lá e para cá, e transporte, tá certo? As pessoas elas se transportam, né, praticam turismo também, fazem a navegação entre lugares aqui usando os rios também, certo? Não é apenas no mar Mediterrâneo nem no Oceano Atlântico, não. Também usam-se os rios para fazer isso, certo? Essa foi a parte do relevo e da hidrografia. Quase não sai. Página 80 agora, o clima e as paisagens. Para falar sobre o clima e as paisagens, a gente vai usar outra figura, certo? Vai ser essa daqui, dessa vez. Continuando no quadro natural, certo? Porque, afinal de contas, é o aspecto natural. Tem a ver com a natureza, certo? A gente falou sobre relevo, que é a altitude, né, em metros em relação ao nível do mar. Existem áreas altas, áreas baixas, área de depressão, que fiquem abaixo do nível do mar, né? E agora vamos falar da parte de clima e paisagens. Tem a ver com a umidade, se é seco, se é úmido. Tem a ver com chuva, se é chuvoso ou não. E, consequentemente, as paisagens aí com relação à vegetação, certo? A gente vai começar a falar sobre a vegetação, mas não vai se aprofundar, não. A gente vai estudar melhor sobre a vegetação em outras ocasiões, tá bom? Mas vamos começar, então. Primeiramente, sobre o clima. Página 80 fala o seguinte. Com base nos aspectos naturais, podemos distinguir 3 grandes regiões europeias com características climáticas e formações vegetais bem definidas. Então, vamos observar a Europa do Norte, como o nome já diz, é bem simples de entender. Fica no norte da Europa. Temos a Europa aqui das planícies, como a gente viu no outro mapa, que é a parte mais central da Europa, e a Europa do Sul. Vamos ver as características de cada uma dessas 3 porções. Da Europa do Norte. São latitudes geralmente superiores a 60 graus. Então, nós temos aqui uma linha, você observa aqui, essa linhazinha aqui, a linha do Círculo Polar Ártico, é uma referência, certo? É uma referência para a gente saber da latitude, né? Quanto mais próximo dessa linha ou acima dela, mais gelado fica, mais frio fica. São climas mais severos, tá bom? Climas frio e polar, porque fica próximo aqui do Polo Norte. A gente vai encontrar nessa parte norte aqui, da Europa do Norte, a floresta boreal. Floresta boreal tá aqui, ó, a gente observa em roxo, claro, aqui, ó, tá vendo? Presença aqui nessa porção do norte da Europa. É uma floresta muito presente
muito caracterizada pela presença de pinheiros, que é aquela árvore que a gente conhece muito bem, né? Aquela que serve para fazer até árvore de Natal, né? Tem pessoas que lembram logo da árvore de Natal quando falam em pinheiro, né? Pois é muito aqui nessa região da Europa do Norte. E a tundra fica ainda para cima, ainda mais ainda ao norte do continente europeu, acima até da floresta boreal, ou coníferas, também chamada de taiga, certo? Coníferas. Por que chama de coníferas? Porque as árvores, elas parecem um cone, daqueles cones que a gente vê nas estradas, né? Laranja com branco, que serve para a polícia fazer blitz, né? As árvores, os pinheiros, né? Que eu falei agora há pouco, elas têm formato de cone, formato triangular. E é interessante esse formato porque facilita para que a árvore ela não caia com o peso da neve. Porque a neve ela não vai se acumular muito na árvore. Se fosse uma árvore comum, dessas que a gente conhece, que é redondinha, ia acumular tanta neve em cima dela, por causa da superfície muito grande, que ela ia cair. Então, nessa região não vai ter esse tipo de árvore. São coníferas, são cones, porque a neve não se acumula em cima. A neve cai na folha, só um pouquinho. Quando começa a fazer peso, o formato da própria árvore já derruba a neve no chão. Tá? Por isso que chamamos de coníferas, taiga, constituindo a floresta boreal. Muita presença de vegetação assim nessa região. Também temos aqui nessa região mais ao sul, tá certo? Aqui já próximo da Turquia também, temos essa presença de floresta de coníferas ou taiga, certo? Europa das planícies, aqui no meio, aqui mais no centro, tá bom? Estou usando os dois mapas porque vocês vão ver que eles quase que coincidem. Estou usando principalmente esse do meio aqui porque eles coincidem basicamente no clima e na vegetação, consequentemente. Mas você veja que um fala do clima, outro fala da vegetação. Mas olha que coincide bastante aqui, nós temos aqui, ó, quase que a mesma coisa nas cores, porque o clima influencia bastante no tipo da vegetação, certo? Mas eu vou usar isso aqui agora. De qualquer maneira, fica melhor para a representação, tá bom? Já que a gente vai falar agora de outra porção e daqui a pouquinho uma terceira porção aqui embaixo. Olha só, aqui no centro da Europa a gente vai encontrar as planícies. O clima, nós vamos ter, por exemplo, o clima temperado oceânico. O clima temperado oceânico vai ser um clima mais próximo do oceano, certo? Mais próximo do oceano. Essa parte aqui é mais esverdeada, certo? Temperado oceânico. O que é o clima temperado? É o seguinte, é um clima que vai possuir as 4 estações bem definidas, tá certo? Vai ficar entre as áreas aqui, ó, normalmente entre o círculo polar ártico, no norte, né? E também aqui vamos ter o Trópico de Câncer, passando aqui um pouco mais abaixo, tá bom? Então, nós temos aqui o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, que tiver entre os dois é normalmente clima mais temperado. Claro que existem outros fatores que servem para diferenciar, mas, de modo geral, é um clima mais temperado, um clima mais ameno, sem muitos extremos de quente ou de frio, certo? Mas vamos falar sobre o clima temperado oceânico. O que ele tem de interessante? Ele tem temperaturas amenas, ou seja, não tem esse extremo de quente ou de frio demais, e tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá certo? Não é uma época só em que tem chuva e na outra época sem chuva. É o ano inteiro de uma forma bem distribuída. Temos também outro clima, temperado continental. Então, entrando um pouco mais no continente, distanciando um pouco do oceano, muda um pouco o clima também. Esse clima já vai ser mais seco, porque quanto mais perto do mar, mais úmido fica, por causa da presença de água que evapora dos oceanos. Quando você entra para o continente, mais para o interior, se distancia mais do oceano, vai ter menos água presente na atmosfera, porque não tem um oceano tão perto assim, tá? Evaporando água. Em formato gasoso, né, vamos dizer assim. E tem variações de temperatura maiores, tá bom? Então você vai encontrar áreas que esquentam mais ou que esfriam mais por causa da distância do oceano, tá certo? Isso a gente chama de continentalidade. Maritimidade é quando a gente está mais perto do mar
e as variações de temperatura não são muito grandes. É mais úmido o ano inteiro, né? Aquela chuva ali o ano inteiro. Mas para dentro do continente vai ter a continentalidade. Nesse caso da Europa, vamos ter o clima continental, temperado continental. Então, sendo assim, a gente vai ter uma variação de temperatura, né, mais alta. Vegetação é a floresta temperada, está aqui embaixo, tá certo? Está verde aqui embaixo, se vocês observarem. Vai ter o nome aí, floresta temperada e subtropical, tá certo? Floresta temperada e subtropical. Deixa eu deslocar isso aqui para cima. Pronto, aqui embaixo. Não sei se vai dar para mostrar. Enfim, mas é isso. Tá aqui. Floresta temperada e subtropical. Tá bom? Essa floresta aqui a gente vai ter na Alemanha, tá certo? Tem até um circuito de Fórmula 1 da Alemanha. Não sei se ainda faz parte do circuito mundial de Fórmula 1, né? Que os pilotos correm, né? Anualmente. Mas antigamente tinha um circuito de Fórmula 1. Acho que deve continuar ainda tendo. Que tem na Alemanha, que fica passa dentro dessa floresta aqui. Essa floresta temperada lá na Alemanha. Muito bonita, muito exuberante, certo? Essa floresta aí. Na porção leste, a gente vai ter o clima semiárido e as pradarias. Está aqui na legenda, vocês observam as pradarias, ó. Essas áreas aqui são áreas mais quentes, já próximas até do clima desértico, que a gente vai ter mais aqui nesse trecho aqui da Ásia, né? Do Oriente Médio. São áreas mais áridas. Semiárido a gente é familiarizado porque a gente mora em um clima semiárido, né? Então, é parecido com o nosso aqui. Nosso clima é seco, poucas chuvas. Nessas áreas aqui, ó, da Turquia, aqui nessa porção leste aqui da Europa, já vai ter esse clima semiárido. Semiárido é semidesértico, é quase um deserto, mas não é ainda um deserto de fato, tá bom? Continuando, agora vamos para a Europa do Sul, parte sul da Europa. São terras voltadas para o mar Mediterrâneo, apresentam médias térmicas mais altas. Está aqui o mar Mediterrâneo, então são áreas um pouco mais quentes, até pela proximidade maior com o centro do planeta, que é a área mais quente, a linha do Equador, onde a gente vive, é a área mais quente do planeta. Então, por mais que não seja tão perto do centro do planeta, mas aí já está mais perto em relação à Europa Central, das planícies, e a Europa do Norte, são bairros distantes, certo? Vai ter o quê? Verões secos, invernos chuvosos. São características do clima mediterrâneo. Então, o clima mediterrâneo da Europa aqui do Sul carrega o nome do Mar Mediterrâneo, que fica aqui abaixo da Europa, acima da África. Tá bom? Esse trecho aqui de mar. Vamos ter formações vegetais arbóreas e arbustivas. Está aqui a vegetação mediterrânea, pintada de amarelo. Arbóreas, presença de árvores. Arbustivas, presença de arbustos, que são vegetações mais de porte assim baixo, né? Baixo para médio, na altura não muito grande. Há também as cadeias montanhosas, que a gente já falou sobre as cadeias montanhosas na outra imagem, e marca também pelo frio de montanha e vegetação de altitude nessas áreas. Temos aqui a vegetação de altitude representada pela cor roxa escura. Não sei se eu estou falando certo, né? Se é roxo escuro, se é, enfim, violeta. Tem gente que sabe diferenciar melhor as cores do que eu. Principalmente quem usa esmalte, né? Que tem 3.800 cores diferentes. Eu não sei, eu só sei os básicos. Eu chamo isso de roxo escuro. Vegetação de altitude. São vegetações que conseguem sobreviver a climas frios. Porque quanto mais alto, mais frio fica. Em metros, né? Quanto mais baixo, menos frio. Então tem esse fator aqui. Mesmo que não seja no norte da Europa, mesmo que seja mais no sul, mas por ser alto, se torna frio. Aí se caracteriza pela presença da vegetação de altitude. Então tem algumas vegetações que conseguem sobreviver mesmo nesses climas mais frios, até com a presença da neve em boa parte do ano. Tá bom? Algumas dessas áreas aqui montanhosas, que a gente já falou, por exemplo, aqui também tem, ó, no centro da Europa,
elas vão ter neve o ano inteiro, né? Essas áreas montanhosas aqui. Chama-se de neve eterna, porque nunca derrete. Tem o ano inteiro. Os picos, as áreas altas, né? Dessas montanhas, os picos montanhosos, né? Vão ter neve para sempre. Por quê? Porque a água, ela abaixo de zero congela. Abaixo de 0 graus Celsius congela. E como as temperaturas aqui nessas áreas, quanto mais alto, mais frio, né? Sempre vão estar abaixo de zero, nessas áreas de picos, de áreas altas das montanhas. Então, o que vai acontecer? A neve nunca vai derreter. Então, sempre vai ter neve no pico dessas montanhas, daqui, das áreas da Europa do Sul, né? Como a gente observa aqui nessa área do Cáucaso, né? Alpes suíços e também da Europa do Norte, tá bom? Muito bem, então é o seguinte. Basicamente era isso que a gente tinha para falar hoje, né? Eu não vou falar muita coisa não, para não confundir a cabeça de ninguém, certo? Porque a Europa é um continente que tem muitos aspectos aí para serem analisados. Tem a parte cultural, tem a parte econômica, tudo isso a gente vai ver depois. Não hoje, né? Mas depois. Então a gente vai explicando de pouquinho em pouquinho. Beleza? Então, é isso que a gente tem para hoje, né? A explicação. Espero que tenha ficado claro, né? O assunto. É simples o assunto, né? Mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem tirar, podem mandar para mim perguntas aí pelo WhatsApp ou pelo grupo ou pelo privado também, que eu tenho o número, vocês têm aí à disposição. E podem também comentar no vídeo. Se quiser, pode comentar e deixar aí a pergunta que eu tenho o prazer em responder depois, certo? Muito bem, então é isso. Fiquem bem, se cuidem. Fiquem com Deus também. E até a próxima aula na semana que vem. Tchau.